Nosso irmão adolescente estará sendo conduzido com nosso irmão cooperador Juan. Amém? Texto áureo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo naquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Tem como verdade prática, a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer seu único filho o missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Amém? A nossa leitura bíblica em classe, Isaías capítulo 61, versículo 1, nos diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Lucas capítulo 4, versículo 17 nos diz assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me enviou para realizar as obras, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista ao cego, e pôs em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Estaremos fazendo mais uma breve oração. Amém? Nossa irmã Aline, por gentileza, leve em oração. Oh Deus. Em nome de Deus. Amém? Pode se sentar. Irmãos, Aline, vem para frente, por gentileza. Amém? Eu sei que estamos usando o microfone, mas quanto mais próximo, eu acho que a gente sentiremos melhor. Amém? Vem para presente, mas... Amado, gostaria de somente dar introduções. Nós estaremos estudando a nossa quarta lição, falando sobre missões transculturais no Novo Testamento. Semana passada nós estudamos sobre missões transculturais no Antigo Testamento. Amém? Antigo Testamento nós aprendemos, irmão, que desde o princípio, até mesmo no Gênesis capítulo 3, nos diz que o Senhor, amém, da semente da mulher. Muitas das vezes nós ficamos assim meio confusos. Por que semente da mulher? Mulher não tem semente, mas no contexto nos diz que da mulher, da madre mulher, viria, amém, um homem que realmente pisaria sobre a cabeça da serpente. Nesse contexto, nós desde o princípio, desde a criação, nós sabemos, meu irmão, que a missão está no coração de Deus. Aí diz, mas o nosso Deus não sabia que o homem cairia? Sabia, porque pela sua onisciência, Deus sabia de tudo. Por essa razão, Deus desde o princípio, desde Gênesis, nos disse que o Senhor nos traria, amém? O homem da semente da mulher nasceria e pisaria na cabeça da serpente. Desde o princípio, Deus já fez uma proposta. Deus realmente já fez nesse propósito de realmente enviar, amém? Ser anunciado o evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu não quero entrar muito no Velho Testamento, mas gostaria de nesta manhã fazer uma pequena introdução. Nós sabemos, irmão, que próprio a palavra assim, aqui nossa lição nos diz que o Senhor foi um dos primeiros missionários a trazer o evangelho de salvação. É bem verdade, irmão, que Jesus
Mas depois da igreja, depois da ascensão de Cristo Jesus, nós vemos, irmãos, várias missões enviadas, mas um dos missionários transculturais, a palavra do Senhor aqui nos diz que nosso irmão Filipe levou essa palavra a anunciar, primeiramente por aquele homem que estava voltando da Jerusalém, voltando de adoração, e o Senhor envia Filipe para levar essa palavra para Eunuco, que é um homem que realmente cuidava da rainha, do rei, mas a palavra do Senhor diz que realmente Eunuco vinha, e a palavra do Senhor nos diz que Eunuco lia no livro de Isaías, e quando Filipe foi conduzido, porque o Senhor tinha um propósito na vida também do Eunuco, disse: você sabe o que está lendo? Como poderei eu entender se não tem ninguém que explique? Nesse contexto, amado, nós estaremos estudando um pouquinho sobre missões transculturais no Novo Testamento. O objetivo dessa lição desta manhã, irmão, é revelar a Deus missionário no Novo Testamento, mostrar as missões nos Evangelhos e nos Atos dos Apóstolos. No terceiro tópico, nós estaremos enfatizando a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Todo o Novo Testamento, todo o contexto do Novo Testamento nos leva à pessoa do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Por isso que no livro de Romanos diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Para que realmente possamos nos aproximar da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Deu esse evangelho que chegou até aqui no nosso Brasil, pelo nosso irmão missionário, que vinha do outro país para trazer essa obra ao nosso conhecimento. Amém? Nesse contexto, irmão, não gostaria muito de adiantar. Nós sabemos, irmão, que o Evangelho, nós temos 4 Evangelhos no Novo Testamento, a qual nos diz que Evangelho, primeiramente, livro de Mateus. Mateus leva para o povo judeu, levando que Jesus é o Rei. Depois nós lemos, irmão, de livro de Marcos, levando para o povo romano, e depois nós levamos no livro de Lucas, leva para o povo gentílica, leva para o povo grego, né, gentil. E nós temos, irmão, livro de João, Evangelho de João, mas é o único evangelho que realmente são pouco citados nos 3 evangelhos, mas o Evangelho de João é levando o Evangelho para a igreja. Amém? Neste momento eu gostaria de passar o trabalho para o nosso irmão Kleber, a qual estará nos refutando essa palavra, que cada um de nós, irmão, possamos guardar essa palavra. Sabemos, irmão, que estamos com um pequeno número, mas tudo quanto está presente aqui, guarda essa palavra, que nós aprendamos que o Evangelho realmente Ele nos deu essa responsabilidade de nós anunciarmos. E nós aprendemos desde o princípio que a missão é levar o Evangelho à nossa casa, à nossa família. Amém? Que Deus que abençoe. Nosso irmão Kleber. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Lição número 4, missões transculturais no Novo Testamento. Nesse trimestre, último trimestre de 2023, estamos falando sobre até os confins da terra, pregar e levar o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Como já aprendemos aqui em lições anteriores, o que significa missões transculturais? O que significa, Tiago? Ele quer que eu pergunte o nome dele. O que significa, Tiago, missões transculturais? Me dê um exemplo de missões transculturais.
Missões transculturais. Guilherme, cite outro exemplo de missões transculturais. Hã? Você tem algum exemplo aqui na igreja de missões transculturais? Pastor, porque ele era de São Paulo e veio para outra cultura, outro povo, outro pensamento, outra forma de se viver, né? Totalmente diferente do que ele já estava acostumado ali na sua terra. Então isso é missões transculturais. Nós vamos falar hoje sobre missões transculturais no Novo Testamento. Foi falado na semana passada sobre missões transculturais no Antigo Testamento. E vamos falar agora sobre as missões no Novo Testamento. No Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, como já foi falado aqui pelo presbítero Nakamura, o Senhor Jesus Cristo é apresentado como o primeiro missionário. Ou seja, para se começar a obra salvífica aqui na terra, o Senhor Jesus Cristo ele foi enviado, como foi lido aqui no nosso textuário, em João capítulo 3, versículo 16, que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós aprendemos que Deus, desde a criação, já foi um Deus o quê? Missionário. Ele criou o homem caiu, depois ele vai lá, ele chama, né? Ele traz a punição para a humanidade, mas ele já começa a traçar um plano de salvação para o povo, né? Como foi dito pelo presbítero Nakamura, diz: olha, da semente da mulher irá nascer um que vai pisar a cabeça da serpente. Irá nascer um que vai pisar a cabeça da serpente. Não todo mundo que acha que é semideus e quer pisar na cabeça do diabo. Não, você não vai conseguir, porque nós somos o quê? Ser humano com fraqueza, querendo buscar a perfeição, né? Nós temos que fugir, né, da tentação, fugir, né, da vista do diabo e não querer enfrentá-lo, porque não temos força nenhuma, né? Claro, quando estamos revestidos do poder, quando ele vem nos afrontar, revestido com o Espírito Santo, aí tem lá em Efésios capítulo 6, mostra toda a armadura de Deus. Assim, nós temos sim possibilidade e podemos vencer. Agora não queremos enfrentar porque achamos que somos melhores. Não é isso. Então quando o homem cai, ele começa a traçar o plano salvífico, e isso já mostrava que ele era um Deus missionário. Então, como nós aprendemos, chamou Abraão e disse: Abraão, olha, eu vou lhe dar, conta as estrelas do céu. Você não consegue contar. Você não consegue contar as estrelas do céu. Isso vai ser a sua descendência. Então isso mostrava-se já que era um Deus missionário. Na aula passada, falando sobre a missões transculturais no Antigo Testamento, nós vemos que teve um povo que foi chamado para essa missão, com o intuito de levar quem era o Deus verdadeiro, o único Deus que é digno de toda honra e de toda adoração. Quem foi esse povo? Israel. Israel foi esse povo. Ele foi incumbido, ele foi a nação eleita para que que o nome de Cristo fosse levado. Porque onde Israel ia e vencia suas batalhas, né, pela mão de Deus, né, não porque Israel era bom, pela mão do Senhor, né? Não é que Israel vencia porque Israel tem bons guerreiros, não, era Deus. E se não for Deus, Israel não vence. Era Deus e é Deus. O que acontece? O povo com essas vitórias, que eram vitórias milagrosas. Se a gente for ver em toda a história que a Bíblia nos traz e nos relatos, Israel vencia a guerra, né, cantando, com estratégias que muitas das vezes são estratégias que para aquela época era estratégia muito avançada. Israel tinha esse pensamento? Não tinha. Era Deus que dava o quê? Agilidade. Israel vencia exércitos gigantes, né, com poucos soldados, poucos homens. Então sabemos que quando acontecia isso, Israel estava o quê? Levando o nome de Deus. Lembre que quando Israel foi levado cativo, mesmo em cativeiro, Israel também levava o nome de Deus como missionário. Da forma, não da forma que Deus queria que fosse,
né, que ele queria que fosse uma nação santa, separada, né, uma nação totalmente voltada para ele. Só que quando Israel ele caiu e ele foi para a Babilônia, quando ele foi levado cativo, mesmo assim Israel colocava o nome de Deus em evidência. O povo de Israel colocava. Nós temos exemplo, Daniel, né? Nós temos exemplo dos 3 amigos dele, que no meio de toda a turbulência, no meio de todo o mundo ali, que estava totalmente contra Israel, né? Um povo cativo, um povo reduzido, um povo jogado a cinzas, perdeu seu templo, perdeu tudo, estava totalmente destruído, mas tinha pessoas, homens, realmente homens fiéis a Deus, que levavam o nome de Deus até o rei. Isso o rei parava, olhava e dizia: verdadeiramente o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque e Mesaque, o Deus de Daniel é o verdadeiro Deus e somente a Ele podemos adorar. Então Israel ele tinha esse objetivo, que o objetivo principal era de levar. Israel era a primeira nação, era a nação missionária, só que Israel falhou nesse seu chamado. E com isso entra agora a nova aliança. E Hebreus, né, lá em Hebreus ele vai dizer, nós vamos aprender aqui mais na frente, que a nova aliança se torna melhor que a antiga aliança, porque pelo seu poder transformador. Agora Deus ele manda seu filho, né, como diz lá, Deus amou o mundo, ele amou de tal maneira que ele pegou seu único filho e deu como sacrifício vivo para todos os povos, mesmo que todos não merecessem, todos rejeitaram. Foram rejeitados. Lembre-se que quando Jesus estava na cruz, mesmo quando Jesus foi levado preso, melhor dizendo, todos aqueles que estavam ao lado dele, que andou 3 anos e meio no seu ministério, todos aqueles viraram as costas para ele. Viraram as costas. Então Jesus ele foi rejeitado. Então mesmo sem merecer, ele foi e se entregou por nós, dando assim, abrindo assim, fundando assim a igreja de Cristo aqui na terra. E se a gente for ver em todos os evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos e João, e depois nas cartas, mas principalmente nos evangelhos, é finalizado com o ide que Jesus ele diz: olha, vocês agora que vocês conhecem, que vocês viveram, que vocês presenciaram tudo isso aqui, eu quero que vocês saiam pelo mundo e preguem esse evangelho a toda criatura. O evangelho é o que? Boas novas. Pregue essa boa nova, essa renovação, essa inovação, essa mudança de vida. É por isso que aos Hebreus ele vai apresentar como Novo Testamento, ou seja, a nova aliança, como algo muito melhor do que a antiga aliança. Ele não está dizendo, os Hebreus ele não vai dizer que a antiga aliança para nada serviu. Não, ele vai dizer: olha, a antiga aliança tem o seu fator decisivo, né, tem a sua importância, mas quando Jesus ele veio, ele trouxe algo novo, ou seja, algo transformador. Você não precisa que um sacerdote clame por você, você tem acesso a Deus. Você tem acesso a Deus através do Filho, unicamente através dele, não através de A nem de B, como muitos aí dizem, através do Filho. O Filho Jesus Cristo, o primeiro missionário, né, o Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo é apresentado como o primeiro missionário na terra. E hoje, como corpo de Cristo, temos a responsabilidade de continuar a missão de Jesus, né? O enviado do Pai para salvar a humanidade. É responsabilidade nossa. Paulo, ele vai dizer em Romanos capítulo 11, quando ele fala sobre o futuro de Israel, ele vai dizer que por causa da rejeição que Israel teve, ou seja, porque Israel rejeitou a Cristo, é que o Evangelho chegou até nós. Então Deus ele tinha um plano, que o plano, independente se Israel fosse seguir ou não da forma, Deus ele tinha um plano que saberia que todos nós seríamos um dia o quê? Alcançados. Em Romanos capítulo 11, versículo 11, Paulo ele falando sobre Israel ali, que Israel caiu, ele vai dizer: digo pois, porventura tropeçaram para que caísse? Aí ele diz: de modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. Pela queda de Israel veio a salvação aos gentios. E ele finaliza: para os incitar à emulação, ou seja, para provocar os ciúmes. Porque Israel vai dizer: olha só, eu tinha um Deus que eu era nação exclusiva, eu era eleito ali, ele me chamou, mas eu rejeitei. E agora é o que? Um Deus de toda a humanidade. Causa ciúmes esse Israel. Ele vai dizer: ó, e se a sua queda
é a riqueza do mundo, a queda de Israel, né? Em não reconhecer a Jesus Cristo, não obedecer a Deus, né? Na sua totalidade, não obedecer a Deus e consequentemente não reconhecer o Cristo enviado, que é promessa desde lá do início de tudo. Se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, ou seja, quando Israel é diminuído, Deus diz: olha, agora Israel, vou mandar meu filho para a salvação de toda a humanidade, de todos aqueles que nele creem, não importa se é judeu, se é árabe, se é brasileiro, se é inglês, se é da Europa, se é da América, não importa. Todo aquele que nele crê não pereça. Ele vai dizer a sua diminuição, a riqueza dos gentios, ele vai dizer quanto mais a sua plenitude. Aí Paulo ele vai dizer: porque eu falo aos gentios, enquanto for apóstolo dos gentios, eu vou falar do meu ministério, vou falar o máximo que eu puder do meu ministério, para ver se de que alguma maneira possa citar a emulação, ou seja, para que de alguma maneira aqueles que são meus, são judeus, sintam ciúmes desse evangelho, né? E os da minha carne, e eu consiga salvar algum deles. Ou seja, para que eles vendo que esse evangelho não é só deles, esse Deus não é só de Israel, esse Deus é de toda a humanidade, para que eles vejam isso e sintam ao menos um pouco de ciúmes e queiram o quê? Se salvar. Tudo isso é um plano de Deus, um Deus missionário. Ele vai finalizar no versículo 15: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, ou seja, porque Israel rejeitou a Deus, com isso reconciliou o mundo todo, qual será a sua admissão? Ou seja, quando Israel admitir que Jesus Cristo é o Senhor, quando Israel admitir que Deus é o único Deus, o único de adoração, e com Ele, porque Israel sempre criou ídolos, sempre foi assim, mas um dia eles vão ver e vão proclamar que Jesus Cristo é o Senhor e que nenhum outro há além do Deus vivo e eterno Criador, né? Então, qual será a sua admissão senão a vida dentre os mortos? Nossa introdução vai falar que no Novo Testamento o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. Ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores, independente de qualquer raça, cor, tribo, línguas ou nações. Nosso Senhor disse aos seus primeiros discípulos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O Novo Testamento é uma obra de caráter missionário do início ao fim. Nós vamos aprender aqui um breve resumo que de Mateus a Apocalipse vai mostrar um Deus missionário. Mas Apocalipse é o livro da revelação? É. Um livro das últimas coisas? É um livro do fim dos tempos? Sim. Mas vai mostrar que ali também há um Deus o quê? Missionário. Um Deus que o intuito dele, o projeto dele sempre foi o quê? Salvar. Tirar da perdição, tirar da mão do inimigo, trazer o quê? Para a sua maravilhosa luz. O primeiro tópico vai falar o Deus missionário revelado no Novo Testamento. A Bíblia Sagrada é um livro eminentemente missionário, porque sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia. Em João capítulo 20, versículo 21, ou João 3,16, ele vai dizer assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. No Antigo Testamento, Israel foi o instrumento usado por ele para alcançar o objetivo divino. Todavia, a partir do Novo Testamento, Deus passou a usar a igreja para cumprir esse propósito. No Antigo Testamento é o contraste. No Antigo Testamento, Deus tinha a nação de Israel para cumprir o propósito divino. Eles falharam. Com a nova aliança, Deus, o que agora ele usa quem? A igreja. E quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Todos nós. Sou eu, é você, todos que estamos aqui. Não é o templo em si, igreja não é o templo em si, somos nós, morada do Senhor Jesus Cristo. Ele deixou o ir e foi para nós. Escuta, ele não deixou o ir, foi para os pastores, foi para naquela, não, foi para todos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura.
Mas eu não posso ir, não posso fazer missões transculturais, que necessariamente missões transculturais vai romper a sua cultura, romper onde você vai romper ali o seu habitat, romper a sua cultura para ir para outra. Mas eu não posso fazer isso, ok, mas você pode fazer dentro da sua cultura. Você pode fazer dentro da sua cidade, dentro do seu bairro, na sua rua, na sua casa. Você pode fazer no meio de você, no meio do seu trabalho, no seu colégio, no meio da sua roda de amigos. Você pode cumprir esse ID de Jesus Cristo. Cumprir esse ID de Jesus Cristo. No ponto 2 vai falar que uma perspectiva missionária do Novo Testamento. Pelo fato do povo de Israel ter falhado no seu propósito, Deus organizou um novo povo, a Igreja de Cristo, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano. Para isso que o nosso Senhor, o Filho unigênito de Deus, foi enviado ao mundo, fazendo-se assim um missionário por referência. A mudança de Israel. Veja, aqui o ponto 2 ele vai dizer que houve uma mudança. Porque Israel falhou e Deus agora organizou um povo, uma igreja, chamou um povo, enviou seu filho, passou 3 anos aqui, mostrou o que era, como é viver entre os homens, viveu entre os homens sem pecado, e ele organizou agora um novo povo, uma igreja de Cristo, fundou a igreja de Cristo. Mas essa mudança de Israel para a igreja, né, de Cristo, ele não invalida o papel histórico que Israel teve, de maneira nenhuma. Jesus Cristo, quando ele veio, ele não veio invalidar o que o povo de Israel fez. Ele não veio invalidar as leis de Moisés. Ele não veio invalidar tudo o que se passou, desde o começo até a vinda dele. Não. Ele veio o quê? Cumprir. Ele veio aprimorar e ele veio o quê? Expandir. Agora, peraí. Não é só vocês. Agora é o mundo todo. Não importa a cultura, não importa onde esteja. Ele deixou bem claro. Ide por todo o mundo. Do lugar mais fácil, de mais fácil acesso, ao local mais remoto. Foi o ID de Jesus. Que eu digo aqui, não é um favor que nós estamos fazendo a Ele. É uma obrigação nossa como cristão. Até porque nós só estamos aqui hoje porque alguém chegou para falar de Jesus, né? E nos deu acesso a essa porta. Acesso de conhecimento. Seja de forma direta ou indireta. Seja se a pessoa chegou até você e falou de Cristo e você aceitou, né, se converteu de todo o coração e hoje você está aqui, ou se você foi evangelizado, né, através de seus pais, nasceu no Evangelho, mas para seus pais, você ter nascido no Evangelho, seus pais ouviram de alguém. Você já pensou se isso, o Evangelho fosse um tesouro guardado? Ou seja, eu escutei, vou guardar para mim, e aí os outros, cada um é cada um. Quem quiser que vá atrás. Não é assim. Nós recebemos aqui de graça. E Deus, Ele nos amou incondicionalmente. Independente se lá fora, se antes, né, nós éramos o mais terrível dos pecadores. Deus, Ele nos amou. Aí quando nós aceitamos a Cristo, nós não nos tornamos perfeitos, super-homem para suportar tudo. Nós vamos cair, mas Deus, Ele é um Deus missionário, que a todo momento, olha só, em João ele vai dizer que hoje Ele é o que? Advogado. Ele é advogado. Nós falamos aqui na primeira lição, que nós somos fiel depositário dessa palavra. Ou seja, hoje Ele é advogado, hoje Ele está aqui até a nosso favor, 100%. Caiu, Ele vai lá e te levanta. Caiu, Ele lhe estende a mão, Ele te defende. Mas um dia Ele virá como juiz. E aí, meu amigo, não vai ter desculpa, não vai ter, mas porque eu tinha muito problema, é porque isso, é porque eu trabalho. Não tem desculpa. Não vai ter nem quem tenha de dizer essa desculpa. Ele vai dizer lá, naquele grande dia, uns até vão dizer, né? Mas Senhor, mas ele disse, rapaz, eu nem vos conheço, não vou nem explicar muito, eu nem vos conheço, não sei nem quem você é. Não vai ter desculpa. Nós aprendemos que nós somos fiel depositário dessa missão, dessa palavra, desse evangelho de boas novas. Fiel depositário, eu expliquei aqui, que é quando a pessoa recebe algo que não é dele, mas está depositado para ele, guardar, zelar. Lembrando que quando ele for chamado lá na frente, ele vai ter que comprovar que ainda está intacto, da mesma forma que ele recebeu. Ou seja, um evangelho puro, um evangelho sem
muitas misturas. O evangelho, aliás, o evangelho sem mistura alguma. Esse evangelho ele é puro, não tem que acrescentar, diminuir, como muitos aí dizem, pregam e fazem. Deus ele não precisa de jeitinho do homem para ele trazer a humanidade. Porque quem convence o homem acerca do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Deus ele precisa, irmão Edmilson, que o Senhor invente coisa. O Senhor como pastor, o Senhor precisa, não, eu vou ter que inventar aqui uma balada gospel. Para que a balada gospel? Para eu chamar os jovens lá fora. Que tem a balada lá fora, é melhor que eles tenham a balada aqui dentro do que a balada lá fora. Precisa disso? Não precisa. O evangelho é puro. É salvação. Olha, Jesus Cristo ele veio, morreu, né? Você não merecia, eu não merecia. Não é porque nós hoje estamos dentro da casa de Deus que merecemos. Não, nós somos imerecedores. Até o fim nós vamos ser imerecedores. Não merecemos isso. É um favor. E não é porque Deus ele fez esse favor que a gente vai pegar. Não custou nada, né? E de fato para nós, eu estou dizendo assim, não custou nada para nós. Para nós não custa nada. Ah, mas você tem que pensar que tudo é uma renúncia, mas custa o meu bem-estar. Isso não é nada. Para o que está preparado para você no futuro, não é nada isso aí, né? Jesus disse: o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O homem ter carro, casa, ter dinheiro na conta, o que ele quiser ele compra. O que ele quiser, onde ele quiser entrar, ele entra. Quando ele quiser viajar, ele viaja. O que é que adianta tudo isso, mas se no final ele perder a sua alma? Se no final ele não conseguir se salvar. Então, independente de onde estamos hoje, temos que entender que o Deus missionário nos comprou com alto preço, onde nós não merecíamos. E a igreja de Cristo, que somos nós, fiel depositária dessa palavra, é a luz dessa revelação. Ou seja, o terceiro ponto ele vai dizer: à luz dessa revelação bíblica, a igreja de Cristo tem uma tarefa inacabada. Que tarefa é essa? Anunciar o evangelho a toda criatura. É uma tarefa inacabada. Mas aí Tiago pode dizer, é um exemplo, Tiago pode dizer: não, mas eu já preguei uma vez para uma pessoa e aceitou, já ganhei, né, a minha pedinha, né, na coroa, né? Esse pensamento, né? Ah, ganhei uma vida, estou com uma pedinha ali na coroa. Pá. Aí você já fez seu papel. Salvei mais um. Não. É uma tarefa o quê? Inacabada. Mesmo quando tudo estiver contra você, mesmo quando tudo estiver contra o seu ministério, contra a sua vida, né? Sua vida esteja correndo perigo de morte, né? Você tem que fazer o quê? Tem que continuar anunciando essa palavra. É uma tarefa inacabada. É o William, eu já disse aqui, não é um favor que você está fazendo ao mestre. Ele não precisa do seu favor. Ah, eu vou fazer um favor, vou ter que ir ali no evangelho. Não, ele não precisa do seu favor. Não precisa. Nunca precisou de favor de homem nenhum. Quando eles usavam os homens é porque ele queria usar. Mas se Deus quisesse com um simples falar, simples estalar de dedo, ele não poderia fazer? Poderia. Ele nunca precisou de favor de homem nenhum. Quando nós anunciamos esse evangelho, é porque o que somos obrigados, entendemos que foi através dele que nós estamos aqui. E é através desse evangelho puro, boas novas de salvação, mudança de vida, é algo novo. É através desse evangelho que um dia veremos como ele é, face a face. Cearemos com ele, viveremos com ele. Agora sem dor, sem luta, sem nada. Tem um filme que eu gosto bastante. É bem antigo ele, né? O tempo, acho que tem uns 3 anos. Tem mais. Que eu vou ter assistir. É porque não tem mais, não sei se eu encontro, onde eu encontro mais. Eu vi no YouTube a imagem bem ruimzinha, né? Entre a cruz e o punhal. Entre a cruz e o punhal, né? Não é entre a cruz e o punhal, não é isso? É isso mesmo. Entre a cruz e o punhal. É um filme que mostra o que é esse amor pelo evangelho de Cristo. Por levar esse evangelho de Cristo. Mostra aquele rapaz, aquele homem, tendo amor pelo aquele jovem, muitas vezes drogado, de festa em festa, assassinos,
Era gangue, né? Briga de gangues lá dentro. E eles o quê? E ele, eu não sei se alguns irmãos aqui já assistiram, Nakamura, não sei se alguns outros irmãos já assistiram, irmã de Milson ali. Entre a Cruz e o Punhal. É um filme antigo, mas é um filme muito bom e forte. Né? Toda vez que eu assisto, toda vez eu digo assim, não é que eu assisto direto, mas já assim umas 3 vezes, né? E é um filme muito bom e não sai da minha mente a forma, o amor que ele tem pelas almas que estão lá perdidas. E mesmo com a ameaça de morte, o cara disse, eu vou lhe cortar todinho aqui. Vou lhe fatiar. E ele disse, mesmo que você me corte, não me lembro a frase assim mais ou menos, mesmo que você me corte todinho, meu último pedaço, né, de carne ainda vai dizer que Jesus te ama. Ainda vai te amar. Então esse é o amor para o Evangelho, um fiel depositário, ou seja, aquele que guarda e leva e anuncia o Evangelho a toda criatura e não tem a sua função, não tem esse chamado como que é acabado, ou seja, não, eu sou crente há 30 anos, passei 20 anos dedicado ao meu ministério, agora eu só vou descansar. Deus não aposenta ninguém. Quando Ele aposenta, o descanso do crente é onde? No céu. Né? O descanso do crente é no céu. Quando Ele quiser que você descanse, Ele vai o que? Te recolher. Então, como diz aqui a lição, a igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada. Só vai acabar quando? Quando Ele voltar e vir buscar a sua igreja. E quando vai acabar? Essa tarefa começou em Deus, que enviou o seu Filho, que passou a igreja e atualmente perdura como missão primeira da igreja na atualidade. Ou seja, a primeira missão da igreja é o que? Anunciar esse evangelho que de graça você recebeu. De graça você recebeu. Deus, Ele não te cobrou nada. Ele entregou seu Filho, pagou a cédula que estava lá, que era sua, pagou a cédula lá de pecado que era sua, entregou seu Filho, Ele deu de graça esse evangelho. Ah, mas eu tenho que renunciar, eu tenho que abrir mão de tantas coisas. Isso não é nada perto do que Ele tem preparado para nós. Amém? Os irmãos têm algum comentário para fazer em cima desse primeiro tópico? Irmão Edmilson, tem um comentário? Evanilson, Tiago. A Bíblia toda, e mais especificamente o Novo Testamento, revela um plano missionário de Deus. Ou seja, o Novo Testamento que nós estamos falando hoje é um livro missionário, tanto em discurso, conteúdo, espírito e desígnio. Ou seja, totalmente de Mateus a Apocalipse. Ele vai mostrar o que o Deus revelado está personificado na pessoa de Jesus Cristo. Tudo ali vai estar levando a Jesus Cristo, que Ele é o quê? É o único que é o caminho, a verdade e a vida. E através dele, Ele nos leva de novo a Deus. Ele nos liga a Deus. O Novo Testamento ele é mais teologia em ação do que em prática. Do que em conceito, melhor dizendo. Segundo ponto, missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. De acordo com o Evangelho, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias, demonstrando muito amor e compaixão, enquanto anunciava a mensagem de salvação para todas as pessoas. Então, o ministério de Cristo sempre foi pautado nisso, em missões. Eu vou levar o Evangelho a todas. Jesus Cristo, Ele começou tudo isso aí. E era pautado em quê? Em amor e compaixão, enquanto anunciava a mensagem de salvação para todas as pessoas. Aí eu pergunto aqui aos irmãos, me cite um exemplo, ao menos um, né, de missões que Jesus Cristo fez. Ou seja, que Ele quebrou paradigmas, que Ele quebrou uma cultura, porque houve. Jesus ele veio, é tanto que Jesus foi perseguido. Se Jesus viesse a esse mundo e ele começasse a fazer sinais, milagres e maravilhas, mas que ele não afrontasse, né, os fariseus, os escribas, estava tudo tranquilo. Mas Jesus ele veio o que? Ele disse, olha, peraí, a lei de Moisés, ok, eu estou aqui validando a lei de Moisés, mas eu vou o que? Aprimorar, eu vou levar algo a mais a vocês. Vocês estão lendo superficialmente, eu vou levar algo a mais, vou mostrar a essência do que é isso, a essência do que é servir a Deus. E Jesus ele não disse que a lei de Moisés não servia, ele aprimorou e expandiu.
Então os irmãos podem me citar um exemplo de obra missionária que Jesus Cristo fez? Uma obra que ele quebrou paradigmas, né? Mudou, foi aquele choque para a cultura daquela época. Irmão Davi, a mulher samaritana. Era normal se conversar com a mulher samaritana naquela época? E ainda mais quando já se sabia que a mulher tinha quantos maridos? Já teve quantos maridos? 5. Diga outro exemplo. Tiago, sua irmã Aline, né? Seu irmão Edmilson, Guilherme. Outro exemplo, que Jesus ele mudou, quebrou. Ele perdoou. Zaqueu. Veja, Jesus, ele, se a gente for olhar, o ministério de Jesus, ele quebrou todos os paradigmas. Ele foi o quê? Como tema aqui na nossa lição, missões transculturais, ele quebrou toda a cultura. Ele disse, espera aí, né? Eu não vim para vocês que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. Vocês não necessitam de remédio, mas tem pessoas que necessitam. Zaqueu era visto como na sociedade como alguém desprezível. Rapaz, esse cara aí é um ladrão. Infelizmente, hoje, nos dias de hoje, existe muito isso. Estava pensando esses dias que quando uma pessoa cai, isso, infelizmente, nós estamos falando de pessoas dentro da igreja. Quando o irmão cai, a igreja, de vez de acolher, como Jesus Cristo sempre acolheu, né? Escuta, eu não estou dizendo que tem que passar a mão em cima da cabeça e, né, relevar o pecado, não. Mas é o que? Se a pessoa caiu, é chegar ali e dizer, meu irmão, você caiu como todo ser humano é, porque ninguém é super-homem. Você quer ver coisa quando alguém de cima cai. Aí pronto, é aquele rebuliço. Como é que esse homem caiu? Aí, é um homem. Falho como eu e você, qualquer um. Aí começa a bater. Aí às vezes a pessoa quer recomeçar, quer pregar novamente, quer viver novamente o que ele viveu, que é direito dele, ele pode fazer isso. Se ele se arrepender de todo o coração, ele pode voltar a ser tudo novamente, viver o que ele viveu. A igreja começa o quê? A escantear, porque acha que eles são o quê? Mais inteligentes que Jesus Cristo. Eles conhecem mais a vida do homem do que Deus. Começa o quê? A escantear. Não, se cair uma vez, cai outra. O dele caiu foi, né? Todo mundo viu. E às vezes a pessoa que está escanteando está encoberta. Mas há de se revelar. Nada em oculto vai ficar oculto. Há de se revelar. Jesus Cristo, ele quebrou esses paradigmas. Ele foi na casa de Zaqueu. Zaqueu, visto, olhando na sociedade, o rapaz está jantando na casa de um pecador. E não é o mestre, o filho de Deus, como é que janta? E Jesus diz, eu vou jantar na sua casa, que você acha que você é santo? Escuta, Jesus, ele quebrou tantos paradigmas, como nosso irmão Davi disse, da mulher samaritana. Ela mesmo se assustou, né? Peraí, você, judeu, está falando comigo? Como é que pode um negócio desse? A mulher adúltera estava lá, Jesus disse, espera aí, eu não vim aqui para julgar, nem bater uma pedra na cabeça dela, e matar, e acabou, levou, e eu vou botar essa alma no inferno? Não. Jesus disse, filho, seus pecados estão perdoados, contanto que você vai e não faça mais. E se cair lá na frente? Ele é advogado novamente. Nós temos que entender que não é o cair para ele, já que ele é advogado, vou programar aqui, amanhã eu vou cair, não. Aí você, né, está o quê? Zombando da misericórdia e perdão de Cristo. Não é assim que funcionam as coisas. Mas se nós cairmos, quando nós cairmos, nós temos o quê? Um advogado, um intercessor. E Jesus Cristo, ele foi esse missionário que quebrou esses paradigmas, ele transpôs as culturas. Ele ia em uma aldeia, o povo não aceitava, aí botava ele para fora e ele dizia o quê? Com todo amor e carinho. Enquanto os discípulos eram aquele, né, que estava sendo moldado ainda, aquele ódio todo, né? Aquele negócio todo, ele, não, calma aí. Não é assim que as coisas funcionam. Eu vim foi para eles. Vamos, daqui a pouco eles vão vir para Cristo. Jesus, ele, todo o ministério dele, ele foi perseguido, justamente porque ele quebrou esses paradigmas. Ele não foi perseguido. Jesus, ele fazia milagres, ok.
Se ele fizesse milagres, fizesse maravilhas, se proclamasse o Filho de Deus, se ele se proclamasse o Filho de Deus, mas fizesse o que os escribas quisessem, como fosse, né? Estava tudo bem, não seria morto. Mas ele veio totalmente fora dos padrões que os escribas pensavam que seria. Mas que rei é esse que vem na descendência de Davi, que nasce uma manjedoura? Que rei é esse, que filho de Deus é esse que come na mesa de um pecador? Que filho de Deus é esse que conversa com uma prostituta? Que filho de Deus é esse que deixa uma mulher quebrar um vaso tão caro de perfume para estar lavando os pés dele? Ele quebrava esse paradigma, e da forma que ele fazia isso, veja, quando Jesus ele morreu, por mais que quando ele foi preso, quando ele olhou para o lado, ele encontrou alguém? Do lado dele não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Todo mundo aí, perna para que te quero. Você conhecia Jesus? Eu nunca nem ouvi falar. Como é? Jesus mora na onde? Conhecia, vivia, comia, estava lá. Jesus multiplicava pão, estava todo mundo comendo. Mas quando ele foi preso, todo mundo deu de esquecido. Não, nunca vi não esse homem. Vi falar uma vez, mas passou aqui. Não tinha cego, não tinha ninguém. Não tinha cego, não tinha paralítico, não tinha a sogra de Pedro, não foi. Pedro mais ainda, não tinha ninguém. Só que, note, quando Jesus ele morreu, quando ele ressuscita, mesmo assim, ainda que tinha muita gente que, mesmo no medo, naquele medo que ele estava, tinha muita gente ainda que estava guardado os ensinamentos e as palavras de Jesus. É tanto que quando Pedro... Quando Jesus ele dá a ordem aos discípulos, você tem que ir lá para Jerusalém, que do alto vai ser, né? Vocês vão receber. Não só tinha os 11 discípulos naquela época, tinham mais pessoas. Então, porque ele tinha pessoas, porque Jesus ele levou isso. Ele pregou o amor da forma, ele pregou amor, ele pregou justiça. Ele disse: olha, você tem que se arrepender dos seus pecados. Ah, mas eu nasci assim. Não, você não nasceu assim não, você tem que se arrepender dos seus pecados. Você vai ver o reino do céu, que sou o caminho, a verdade e a vida, mas se você verdadeiramente se arrepender dos seus pecados, vá e não peques mais. Ah, mas eu nasci assim, mas o corpo é meu, não sei o quê. Já pensou se a prostituta dissesse isso? O corpo é meu, é minha profissão. Jesus disse: não, vai e não peques mais. Não estou aqui para lhe apredejar nem nada, estou aqui para você ir e não pecar mais. Jesus ele quebrou esses paradigmas. Não por acaso, cada um dos evangelhos é concluído com o mandato da grande missão, ou seja, ele deu o exemplo de como ser missionário e concluiu com o mandato de uma grande missão. Aí aqui está a natureza missionária de cada um dos evangelhos. Em todos os evangelhos é concluído como: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro, na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagar a salvação a todos os povos em todos os tempos. Nesse sentido, Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva. Por quê? Porque ele não pregou dentro da sua região lá, Jerusalém, dentro da Judeia. Não, ele foi para onde? Hoje, onde é Gaza, não está na guerra. Ele foi enviado para a estrada de Gaza, que é a antiga região dos filisteus, onde encontrou um eunuco. E ali ele começou o que? A pregar. O eunuco disse: eu não estou entendendo nada aqui. Eu abro aqui, está tudo embaralhado na cabeça. Aí ele disse o que? Ele ensinou. Veja só, depois de lhe ter anunciado o evangelho, ou seja, pregado Deus ressurreto, Jesus Cristo, Filho de Deus, depois que ele ter pregado tudo isso, assim, anunciado o evangelho, que é as boas novas. Lembre que o evangelho é personificado na pessoa de Jesus Cristo. Então Filipe ele falou de Jesus Cristo. Espera aí, tem um homem que há um tempo atrás ele estava aqui, viveu aqui entre nós, e ele pregava, ele fazia sinais e maravilhas, mas ele mostrava o que é arrependimento. Ele dizia onde era o caminho, o verdadeiro caminho. E ele disse: ele morreu. Ele disse tudo isso: olha, eu vou morrer. A gente, por mais que a gente não acreditava, ele morreu, ele ressuscitou e ele subiu ao Pai, onde ele virá para nos pegar. Ele pregou o evangelho de Cristo. Depois ele batizou nas águas. Outro episódio importante foi quando o apóstolo Pedro reconheceu que para Deus todos os seres humanos são salvos do amor divino. Foi quando Pedro teve
a visão. Pedro teve a visão, que quando Deus diz, não chame de imundo aquilo que eu... Exatamente. Eu citei aqui na lição retrasada, na lição passada não estava, que os discípulos eles demoraram a assimilar o que era o chamado de Jesus Cristo, mesmo depois de estarem revestidos, porque, só recapitulando, que o Senhor Jesus ele diz, olha, você vai para Jerusalém, você vai ser revestido de poder e você vai pregar o evangelho, né? Judéia, Samaria, até os confins da terra. Você vai começar aqui em Jerusalém, mas você não vai ter que ficar só aqui. Você vai ter que começar, né, a pregar em todos os lugares. Aí os discípulos foi batizado com o Espírito Santo, mas começava a pregar só na onde? Em Jerusalém. Se os discípulos tivessem na boa, até hoje o evangelho estava só onde? Em Jerusalém, porque eles não tinham saído. O evangelho só começou a sair de Jerusalém quando se levantou o que? A perseguição. Enquanto eles estavam em Jerusalém pregando, veja só, o Atos dos Apóstolos capítulo 5 vai dizer que o pessoal da redondeza ali, da vizinhança, das outras cidades, Samaria, seja lá onde for, era quem trazia o povo para escutar, porque os discípulos não queriam sair. Era quem trazia o povo. Aí foi o que? Se levantou uma grande perseguição depois da morte de Estevão, apedrejado. Paulo, né, foi usado. Veja só, Paulo, antes de se tornar perseguido, ele era o que? Perseguidor. E ele até nisso, ele foi o que? Um agente missionário. Porque ele foi usado através de Paulo. Ele disse, eu vou perseguir esses cristãos lá. Aí Paulo levantou-se, né, tinha carta para perseguir todos os cristãos. Se tivesse de dar uma surra, dava uma surra. Se tivesse de prender, se tivesse de matar, matava. Ele tinha carta. E foi através disso que os discípulos começaram o que? A se espalhar. Chegando até o que? Antioquia, que hoje é a Turquia. Foi o primeiro lugar, a primeira igreja fundada, fora dos domínios de Israel. Então, nos Atos dos Apóstolos, missionários Paulo e Barnabé, depois de perseguidor, né, Paulo se tornou perseguido, e ele se é conhecido como os apóstolos do que? Dos gentios, apóstolo dos gentios. Ou seja, Paulo é chamado, Paulo, você é de sua família aí, sua terra, seu judeu, mas você não vai ser chamado. Você é perseguido, você vai ser perseguido agora. Você perseguiu aqui dentro, você vai ser perseguido agora em todo lugar onde você for. Lembre que em todo lugar que Paulo foi pregar, ele foi o quê? Perseguido. Sofreu, apanhou, meu irmão. Em Atos, vemos que através de seu ministério, a primeira igreja estendeu-se a todos os povos, culturas e nações conhecidos naquela época. Nesse contexto, temos também Barnabé, que após ter sido enviado pelos apóstolos em Antioquia, foi enviado pela igreja em Antioquia, juntamente com Paulo, pelo poder do Espírito Santo, para o campo missionário. Assim podemos afirmar que em Antioquia estava a primeira igreja missionária de natureza gentílica. Ou seja, Paulo e Barnabé foi enviado para Antioquia, que hoje é a Turquia, né? Se não me falo, cidade da Turquia. E assim foi fundado o que? A primeira igreja missionária gentílica. Lembre que se não fosse pela perseguição, a igreja de Cristo, né? Claro que Deus teria, né, faria um projeto, faria que esse evangelho fosse expandido, porque ele desde o começo era o evangelho para todos os povos, línguas e nações, todos aqueles que ouvissem. Israel foi escolhido como nação para ser essa nação que levasse esse propósito de Deus. Olhe, a humanidade caiu, o homem caiu, com isso toda a humanidade caiu, né? Só que eu tenho aí, né, um propósito, eu tenho um plano, eu tenho um projeto, que dia da mulher vira que irá pisar a cabeça da serpente. E era a nação de Israel que teria que levar tudo isso. Era o propósito inicial. Israel falhou. Deus envia o seu filho e assim começa o que? Uma nova aliança. Ou seja, começa um novo chamado, um novo povo. E diz, porque o povo de Israel rejeitou vocês, agora a rejeição do povo de Israel trouxe benefício a todos os povos. Agora vocês não precisam mais interceder, vai lá para o sacerdote, você tem acesso direto a Deus. E o evangelho de Cristo, a missão, né?
O que a nossa missão aqui é personificada em Jesus Cristo. A Jesus o que ele chama e diz: agora o povo, vocês vão ter que pregar o evangelho a toda criatura. Escute, não é você vai ter que pedir o cartãozinho dele de nacionalidade para ver se ele é judeu, para ver se ele é Israel, para ver se ele é do Oriente Médio, para ver se ele é de uma nação inimiga. Não. Você não vai precisar pedir o cartão dele. É para todos os povos, línguas e nações. Todo mundo, para todo aquele que nele crê. O segredo é crer. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora aquele que não crê, Jesus ele vai dizer o que? Já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Então Antioquia foi a primeira igreja missionária de natureza gentílica, ou seja, fora dos domínios de Israel, fora dos domínios dos judeus, da Judéia. Foi Antioquia a primeira igreja gentílica. E o primeiro apóstolo que fez as missões transculturais, ou seja, pregou além das suas fronteiras, quem foi? Filipe, como a irmã disse, Filipe. Ou seja, ele foi na estrada de Gaza, hoje, né, ali, ele encontrou um eunuco e ali começou a pregar. Foi o primeiro missionário que o quê? Transcendeu a Judéia, ou seja, saiu. E depois que se levantou-se uma grande revolta contra os cristãos, e os cristãos começou, né, contra os cristãos judeus, e começou a se espalhar pelo mundo. E note que ainda quando eles chegaram em Antioquia, eles não queriam o quê? Falar de Cristo. Queria só se juntar com os judeus ali. Pensava que os gentios eram pessoas de outro mundo. Aí Deus dá uma visão a Pedro, diz: Pedro, não é assim que as coisas funcionam. Eu não vim para vocês não, eu vim para todo mundo. Inicialmente eu era o Deus de Israel. Ele ainda é o Deus de Israel, com certeza. Agora nós somos todo Israel, eleitos, filhos por adoção. Não éramos, mas agora nós somos. A missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. O apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como um missionário. Seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que ele plantava. Por exemplo, na carta aos Romanos, é uma carta em que a universalidade do pecado e o processo de salvação são ensinados. A carta aos Efésios traz a unidade da igreja a partir da queda do muro da separação entre judeus e gentios por meio de Jesus Cristo. As cartas a Timóteo e Tito lidam especificamente com qualificações para a vocação de novos líderes das igrejas plantadas, como dirigir o assunto a uma igreja local. Ou seja, as cartas, ele revela a natureza missionária e fornece orientações práticas. Ou seja, as cartas que Paulo ele vai escrever, né? Nós falamos aqui dos evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos e João. Nós falamos de Atos dos Apóstolos, né? Quando começou, são os atos, o que eles fizeram para que esse evangelho começasse a se espalhar. E aí agora, Paulo, né, inspirado pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, ele vai começar o que? A escrever cartas. Ele ia lá, pregava, né? Era missionário, falava de Cristo, falava do evangelho de Cristo. Depois ele fazia o quê? Ele fornecia o quê? Estudo, ele forneceu o que? Apoio ministerial. É aquilo que nós falamos na primeira lição. Ser um missionário não é você chegar, ok, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, mas ali é uma alma. Às vezes a gente passa mesmo, às vezes é só, né, modo de falar, né? Vamos na igreja, aí o irmão vem. Aí o irmão vem um dia, às vezes até aceita, né? Mas o mundo lá é mais atrativo do que a igreja. Isso é de fato. Aí a pessoa amanhã fraqueja, né? Não consegue vir no outro dia, no outro culto. Aí o crente que chamou diz: não vou chamar mais. Já aceitou? Ele não é menino? Não, ele é menino. Na fé ele é. Chegou agora. Se ele tem um vício, ele não vai largar esse vício de uma hora para outra. Tem uma irmã das igrejas que, quando meu pai pastoreava, que ela tinha um vício, olha, já tinha um tempinho que era, né? Mas ela tinha um vício de, né, cigarrinho de vez em quando, escondido. Ninguém sabia que ela tinha esse vício.
Só ela, né? E não sei se as filhas dela eram tudo pequenas. As filhas dela hoje ainda são crentes. Ela também, né? Crente. Era tudo pequena. E ninguém sabia desse vício. Ninguém sabia. Mas ela tinha esse vício. Até que um dia o Espírito Santo, né, incomodou, até que ela teve que chegar, né? Confessar, olha, eu canto ali, né? Às vezes eu choro, arrependimento e tudo, mas quando eu chego em casa, às vezes tem um vício de eu tenho que acender lá um cigarrinho e colocar, então dá errado o negócio. Mas era o quê? Não, agora você é a pior das piores, porque escondeu até hoje, tomou você até hoje, você acha que você é o quê? Não. Agora o que é? É o que? O tratamento, é tratar, o discipulado. Minha irmã, a senhora sabe que tem que ter uma renúncia. E era o quê? Tratar. A correção, né? A correção que nós temos aqui como uma disciplina, como algo, é algo que também chama a pessoa para Cristo. Não pense que se disciplinar a pessoa vai para o mundo. Vai para o mundo se ele já estiver no mundo. Tem gente que diz, se me disciplinar eu saio da igreja. Já saiu há muito tempo. Você está só de corpo e alma. A disciplina, ele chama você para Cristo. Corrige. Irmã, a senhora no momento a senhora não vai ter oportunidade. A senhora sabe que a senhora tem que se apegar a Cristo. A senhora sabe que a senhora tem que renunciar a tudo isso aí. Foi o que? Um tratamento. Até que ela conseguiu o quê? Deixar, né? Ela testificava que deixou. Então nós temos que acreditar que deixou. Então isso é o que? Uma mudança. Mas eu já trouxe, eu chamei minha vizinha, ela foi 2 dias. Até aceitou, às vezes nem aceitou. Não, ela já sabe a igreja, ela que vai. Eu fiz a minha parte. Chamei. Não. Sua parte é você estar lá pregando o evangelho constantemente. Minha irmã, a senhora foi 2 dias, até aceitou, mas não está indo mais, o que foi que houve? Às vezes a pessoa, veja só, o evangelho de Cristo, ele constrange o pecador. E o inimigo, lá fora, ele coloca na mente coisas na nossa mente que já tem muito tempo né, já está firmado em Cristo. Às vezes a pessoa chega, aceita Cristo, né? Aí vai para a igreja, vai para casa até naquele fervor, né? Vou seguir a Cristo. No outro dia cai no pecado. O que é que o inimigo diz? Rapaz, você não merece não a igreja. Você está lá e fala, não vá não, você está perdido, sua vida é para o inferno já. Veja só, o inimigo ele faz isso. Porque ele faz isso com nós que estamos aqui dentro, somos remidos, lavados, já tem uma base da palavra, ele faz isso com a gente. Imagine com quem chegou agora. Aí se não tiver um missionário, que é aquele que além de ser um missionário de levar, ele tem que ser o quê? Aquele que vai discipular. Ou seja, minha irmã, eu sei que você está, é difícil, os primeiros tempos, os primeiros dias vai ser mais difícil ainda, porque se o diabo ele já investir na sua vida, ele vai investir dobrado. A facilidade vai ser muito maior. Isso é experiência própria. Quando nós aceitamos a Cristo, ou um exemplo básico disso, quando nós estamos ali buscando o batismo com o Espírito Santo, buscando, é nesse tempo que nós estamos mais focados para buscar o batismo com o Espírito Santo, que o inimigo o que vai atacar. E coisas que era difícil de acontecer, começa o que? A virar o que? Com facilidade. Os pratos começam a vir o que? Com facilidade. E o Evangelho de Cristo é justamente isso. Nós pregamos muitas das vezes o Evangelho em praças ou na igreja, né? Convidamos o pecador. Muitas das vezes tem muitas pessoas ali que estão com o coração ardendo para vir. Só precisa de quê? Às vezes de uma palavra. Meu irmão, você quer aceitar Jesus Cristo? Aí muitas das vezes está se fazendo um apelo, né? Da palavra está se fazendo um apelo. Irmão, tem alguém para aceitar Cristo? E tá os irmãos roendo unha, falando do lanche depois do culto. Irmão, quem quer aceitar Jesus? A irmã cantando na cantina, R$5 no momento de, né? E o camarada ali querendo vir, mas tem 3 irmãs falando da cantina, 2 jovens dizendo, rapaz, vamos no mix lanche. E o São Paulo ganhou ou perdeu? Tem como você ver aí? Aí quebra o culto todinho. Quebra. É um momento de intercessão, porque enquanto pastor ou quem estiver lá na frente, o pregador, que seja como for irmão, está fazendo um apelo, os irmãos têm que estar intercedendo, porque o inimigo lá fora está botando, você não presta, você não merece isso, você não tem que ficar, mas não, está preocupado se São Paulo, se o Flamengo ganhou, quantos pontos eu fiz no Cartola. Acontece.
e um passa, e mesa passando para o lado, e R$5 a cantina, o que? Coxinha, refrigerante e tal. E acabou-se. Às vezes a alma ali saiu, rapaz, eu até queria ir, mas, sei lá, eu vi um negócio meio disperso. O inimigo bota tanta coisa na cabeça, mas por que coloca coisa na cabeça do cristão? Porque o cristão é humano. Levanta-se as dúvidas, né? Às vezes nós estamos aqui, a gente passa, está com a mente, né, longe. Aí não vê o irmão, não dá paz, está vendo? Eu sabia que ele tem alguma coisa comigo. Não, irmão, o cara às vezes está tanto problema lá fora e infelizmente não soube separar. Acontece isso. Eu mesmo sou meio voador, né? Aí tanto problema, está vendo? Eu sabia que tem algum problema. Não falo com ele mais. Morre eu e ele assim. Morre ele. Às vezes o irmão está até de inocente, né? Está até de inocente. Mas o evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho de Cristo, missionário de Cristo é isso, é buscar, pregar e o que? Cuidar. Filipe, quando ele foi o primeiro missionário que transcendeu a cultura, ele foi lá, ele pregou e ele batizou, ele ensinou, ele disse, olha, porque para se batizar tem que ter um discipulado. Agora é o seguinte, a regra é essa, isso aqui. A regra é isso aqui, você vai ter que procurar, tem discípulo lá em tal lugar, você pode ir lá que vai ter tudo. E Pedro também sempre foi assim, os apóstolos, Paulo, a missão dele foi sempre isso, ele ia lá, fundava a igreja, pregava, trazia para o reino de Cristo, mas Paulo ele não abandonava. Ele dizia, agora eu vou escrever carta para nortear vocês, porque lembre-se, tinha igrejas que quando foram formadas no seu ápice, tinha igrejas que tinham o quê? Os 9 dons ministeriais. Que igreja era essa? A igreja de Coríntios. Paulo disse, olha, não vos faltam os dons. Mas só que o que era que acontecia dentro da igreja? Dissessão, briguinha dentro da igreja. Aí Paulo diz o quê? Vou ter que descrever porque, não sei, vocês não falta dom em vocês. Dom da palavra, dom da ciência, dom discernimento, tudo tem dentro dessa igreja. Mas o que é que está acontecendo? É o que? Nortear, discipular, isso também é fazer missões. E Paulo não importava, Paulo estava preso, tinha acabado de tomar 40 chicotadas, né? 40 chicotadas, estava lá preso, ele saía lá, costa ardendo, escrevia, mande lá. Não tinha comido o dia todo, mas estava lá, a mãozinha fraquinha e o que? Escrevendo. Isso sim era um missionário. Nas cartas gerais, as epístolas gerais dão um forte testemunho sobre missões. A carta aos Hebreus demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatizando a nova como melhor, né? As cartas aos Hebreus vai enfatizar a nova aliança como melhor pelo seu efeito que transformador, né? Ou seja, você creu em Cristo Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, ele vai o que? Transformar a sua vida. Não importa o que você era lá fora. A qual, uma vez aceita, a missão de Deus nos levará para o centro da vontade de Deus, para realizar a sua vontade como lhe agrada. A carta de Tiago contém a sabedoria prática para viver o evangelho de Cristo. E finalmente as cartas de Pedro asseguram a nossa posição de povo de Deus e a esperança da vinda do Senhor Jesus. No Apocalipse, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. Nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Então, em todas as cartas, depois dos evangelhos, depois de Atos dos Apóstolos, Paulo começa a escrever as cartas em todos os livros, de Mateus a Apocalipse, vai mostrar um Deus o que? Missionário, que Deus quer salvar todos os homens, né? Lembre que no Apocalipse tem a visão do Cordeiro, que é digno de abrir um livro selado, e lá vai dizer que tem uma multidão de remidos de todas as nações. Não é isso que vai dizer lá no livro de Apocalipse? Então mostra que mesmo ali Deus tem o que? É um Deus o que? Missionário.
Quando João escreve lá as cartas para 7 igrejas da Ásia, ele está escrevendo o quê? Uma carta para o que? Admoestar, ou seja, uma carta também missionária. Eu sei que vocês estão desse jeito, mas mantenha-se firme. A luta vai vir, a tribulação vai vir. Tinha igreja lá que estava totalmente devastada. Eu falei, você é morno, João, né? Você é morno. E por causa disso, Deus vai te vomitar. Revelação, né? Do Senhor Jesus Cristo. E João escrevia. Então todas essas cartas aqui eram o que? Um chamado missionário. E fazer missões não é necessariamente chegar apenas, como eu já disse aqui, nós estamos falando em si de missões transculturais nessas primeiras lições. Que é o que? A missão que você tem que romper uma cultura, romper uma sociedade, romper a zona de conforto onde você está e ir para outro lugar. Às vezes eu estou aqui em Sergipe, local tranquilo, né? Aqui você, 10 horas da noite, você sabe, você pode sair meio-dia, que você chega no seu trabalho, 12:10, mas Deus vai te levar o quê? Para um lugar onde você tem que, para você chegar a meio-dia, você tem que sair o quê? 10 horas. Você vai para um lugar que é frio ao extremo. Você vai para um lugar que é mais difícil de você comer, mais difícil de você viver, mais difícil de você dormir. Missões transculturais é isso, é romper a sua cultura. Porém, você pode fazer missão na sua casa, no seu bairro, na sua família. Muitas das vezes, a família devastada, e você não se preocupa nem com os seus dentro de casa. E quer se preocupar, e às vezes diz, não, eu amo a Deus, não. João vai dizer, se você não ama, a seu irmão está dentro de casa, você está vendo que está indo para as drogas, você está vendo que está indo para a imundícia, você está vendo que o fim dele é o quê? A morte. Você está vendo que o fim do seu irmão dentro de casa, né? Você está vendo que o fim do seu irmão dentro da igreja. Você está vendo que o fim do seu amigo lá fora. Você está vendo que o fim de quem trabalha com você, de quem vive, de seu vizinho, é o que? A morte, a morte eterna. Você está vendo, mas você diz, eu vou pregar nada. Ele não é besta, eu boto aqui todo dia a pregação e não consegue ouvir, não é? Não é assim. É o que? Ser missionário é ter amor pelas almas. Você não pode dizer que ama a Deus se você não consegue nutrir, nem que seja um pouquinho de amor pelo seu irmão. Mãe de Deus. Aos contritos do coração. Exatamente. Sabedoria. E às vezes a pessoa está ali, o coração, né? Aquele negócio fechado, triste. Aí a pessoa, ciente do problema que a pessoa tem, de vez de chegar lá como um amigo e dizer, rapaz, Jesus Cristo, ele tem a saída. Ele é o bálsamo para a sua alma. Vai chegar lá dizendo, mas também você faz por onde? Se você agisse como eu estou lhe dizendo aqui, não é assim, né? Quem tem que convencer a ele, quem vai entrar lá e mudar a alma dele é Jesus Cristo. Tem que pregar Jesus. Claro, você vai, às vezes a pessoa cega, né? E não consegue ver o seu erro. Rapaz, você está errando aqui, procure não errar, mas Jesus Cristo, ele é restaurador, ele é transformador, ele muda, ele é bálsamo para a sua vida, ele é bálsamo para a sua família. Ele é o seu dia a dia, ele é para todas as horas, da hora que você acorda até a hora que você está dormindo. Ele está lá para te proteger. Mas não, às vezes a pessoa está precisando de uma palavra e você chega lá dizendo, mas também também não vai não, só anda desse jeito. Não, não é assim. O evangelho é o que? Transformador. E nós temos, como nós já falamos aqui, nosso primeiro missionário, né, que veio depois da nova aliança, o missionário é o que? Jesus Cristo, a personificação, é o nosso exemplo. E a pessoa levou lá a mulher, perdeu, olha, tá aí, foi pego aí em adultério. A Jesus olhasse, também você não me ajuda. De novo, a mulher samaritana lá, né? 5 maridos e a mulher, Jesus, também você não tem como, né? Por isso que ninguém está lhe ajudando, você está aqui sozinho, você não tem. Jesus não era assim, Jesus disse, olha, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Tá bom? Zaqueu, a mesma coisa, Jesus foi lá para ele. Zaqueu, hoje me convém repousar na sua casa, né? Mas eu vou te falar o que é o verdadeiro evangelho. Jesus foi lá, conversou com ele. E houve salvação para aquela casa ali, né? Quando Jesus, nem todo o ministério de Jesus, ele trouxe isso. Ele primeiro, ele não dava uma piada na pessoa, nem expunha o pecado. Rapaz, você... Agora veja só, quando eram os discípulos
Porque os discípulos já tinham o quê? Aí Jesus dizia: rapaz, vocês não são, nem vocês estão em que espírito? Porque vocês estão andando comigo, vocês já conhecem a palavra, sabe que eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim buscar aqueles que estão perdidos. Mas vocês já acham que são super-homens, vocês são o quê? Então, que espírito? Aí ali Jesus já, bateu um pouco mais. Vocês têm que decidir onde vocês estão, o que vocês querem. Mas ser missão, levar esse evangelho é justamente isso. Nas cartas paulinas e gerais, bem como no livro do Apocalipse, está presente o propósito missionário de instrução e consumação de tudo. E que nós possamos também ter esse mesmo sentimento que também teve Cristo Jesus. E teve Paulo e os apóstolos, Que sentimento é esse de amor pelas almas, de pregar o evangelho e principalmente cuidar, discipular, cuidar e estar ali pegando nas mãos. É melhor 2 ali de mão dada do que um só, porque ele às vezes vai ter tribulação que ele não vai conseguir passar sozinho. Precisa de um. Não, mas eu já fiz a minha parte. Aí, meu amigo, ele já conhece a palavra, porque eu mandei ele ler lá, João 3,16, que Deus amou o mundo. Eu já dei uma Bíblia daquele Novo Testamento para ele, e ele que se vire agora. Não, Felipe foi lá e disse o quê? Eu vou lhe ensinar como você vai ler essa escritura aqui, para você não se perder. Até porque se não souber ler, começa a sair o quê? As heresias, Como teve um camarada aí, que disse que tinha que deitar com a mulher do amigo, porque a Bíblia lá, ele tirou o acento. Pega a mulher do seu amigo e adultera. Não, a mulher adúltera do seu marido. Não é, você, Aí começa a fazer o que? Aceitas e heresias. Porque às vezes não sabe nem ler direito. Aí Felipe fez o quê? Eu vou lhe ensinar aqui para você não falar nenhuma besteira, para você não pensar nenhuma besteira. Esse é o evangelho. E cuidou, pregou e batizou. E ali houve salvação. Então que possamos ter também esse exemplo, o exemplo de Jesus Cristo e os exemplos dos apóstolos. E missões é isso, é você falar do evangelho de Cristo, o evangelho puro. Não precisa de mistura. Não precisa inventar. Não precisa você trazer o que é do mundo, a invenção do mundo, porque depois que inventou esse negócio de trazer o que é do mundo para dentro das igrejas, é que começou tudo isso que nós estamos vendo aí. Tantas portas abertas. Tem igreja para todo tipo. Tem igreja para todo tipo de pessoa. Se você tem uma relação homoafetiva, você tem uma igreja. Se você tem uma relação heterossexual, ok. Mas é com 5, 3, 4, 10 homens ou 10 mulheres, tá ok. Tem igreja para você. Tem tudo, porta aberta aí. Mas nós sabemos que o evangelho de Cristo, ele é o que? Imutável. Ele não tem mistura, ele é puro. É o evangelho de boas novas, que Jesus Cristo, ele veio, morreu por nós, pagou a cédula de pecado que era nossa e não poderíamos pagar, não tínhamos como pagar essa cédula. Ele veio, pagou e no que? Nos restaurou para com Deus e nos fez filho seu. E temos por obrigação, porque somos fiel depositário dessa palavra, de levar esse evangelho até os confins da terra e até que tudo isso aqui se fine. Nossa missão não acaba quando ganhamos alguém para Jesus ou quando colocamos uma caixa no som um dia e diz agora acabou, já preguei, Não, é o que? Constante. Temos que estar constante, porque assim como o evangelho de Cristo chegou até nós, temos que ter amor para levar o evangelho de Cristo a toda a criatura. Amém? Deus abençoe os irmãos para a gente estar na câmara. Amém? Que Deus que te abençoe, nosso irmão professor Kleber, que cada um de nós possamos guardar esta palavra. Anunciar o evangelho não é somente uma obrigação, mas é o nosso dever. Muitas das vezes nós confundimos obrigações com o nosso dever. E o apóstolo Paulo tinha essa consciência de que nós fomos chamados, comissionados para fazer essa grande obra. Por isso o apóstolo Paulo sempre gosta de refutar, dizendo que se eu anuncio o evangelho, eu não tenho nada que me gloriar, porque me imposta essa obrigação, e é de mim. Amém? Que Deus que te abençoe, que o Espírito de Deus continue falando melhor em nossos corações, e sabemos, meu irmão, que a porta da graça está se fechando. O evangelho de Jesus
sendo proclamada em todas as nações, os sinais se cumprindo nos dias atuais, a profecia se cumprindo. E precisamos estar com nossos ouvidos atentos, termos sensibilidade de realmente decifrarmos o acontecimento nos dias atuais. Amém? Então, nosso dever da igreja, irmãos, é anunciar o Evangelho. Porque realmente próprio o Senhor disse que vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem e nós, no dia, à noite, nós não temos como trabalhar. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos ver.